Ao médico cabe ser somente médico ou ele também é um ser humano? Ele é um deus, né, como se pinta, né, por notório saber e obviamente um saber muito específico e importante, ou ele também é uma pessoa que deve estar ao lado do seu paciente, entender o paciente como uma pessoa, como um indivíduo antes de uma pessoa, né? Quem é o médico? Que tipo de médico que está sendo formado nas faculdades de medicina? O jogo de damas vai responder para você. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá jogo de damas. Não deixe de assinar nosso canal, não deixe de estar aqui com a gente sempre que possível, compartilhando nossos vídeos, divulgando nossos vídeos, convidando as pessoas para participarem dos nossos vídeos. É muito importante a participação de todos. Espero encontrar todo mundo bem de saúde, protegido, enfim, respeitando as regras sanitárias, né, que vieram para esclarecer, para, enfim, para ajudar a gente. A gente sabe que a gente está atravessando um momento muito difícil e que as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis daqui para frente, durante um período. Mas é bom lembrar que tudo isso só depende também da gente. Não é que só depende da gente, mas depende também da gente cumprir, né, as regras de não aglomeração, de higiene, enfim, de uso de máscaras, e não cair nessas fake news, enfim, que estão frutificando aí, né, que estão florescendo por aí, sem nenhuma comprovação e causando tanto estrago, enfim. E para falar um pouquinho da pandemia e dos nossos medos e das nossas angústias, a gente trouxe aqui um médico, o doutor Juarez Verba. Ele já foi presidente da Associação Nacional da Fundação de Estatais de Saúde, e eu queria dar um saravá para ele. Saravá, doutor Juarez, bem-vindo ao Jogo Obrigado, de Damas. igualmente. Enfim, doutor, vamos começar, enfim, falando um pouquinho dessa segunda onda, né, que ela foi cantada em prosa e verso, que ela viria mais forte, que as pessoas se preparassem. A gente teve um aviso, né, da Europa, assim como na primeira onda, a gente teve um aviso da Europa de como seria, e levamos uma coisa meio na flauta, e parece que a segunda onda também ainda coincidiu com festas de fim de ano, carnaval, aglomerações. Doutor, como é que você vê né, esse comportamento e na verdade, não só esse comportamento geral do povo, mas essa orientação, né, das autoridades políticas, né, desprezando as orientações sanitárias? Pois é, assim, eu concordo com a opinião desses, sim, sanitaristas e epidemiologistas que avaliam que a gente realmente não está vivendo uma segunda onda, mas um recrudescimento, né, da pandemia. A sensação que eu tenho, pessoalmente, é que a gente está refém, né, dentro de um navio com um capitão maluco e um navio desgovernado. Essa é a sensação que a gente está vivendo hoje, provavelmente, no Brasil. Né? Nós temos o pior desempenho do mundo, né, no controle da pandemia, né? Atitudes absolutamente anticientíficas de grande parte dos gestores públicos, né, que acompanham, né, a posição do, vou chamar presidente da República, né, assim como de todas aquelas pessoas que ainda fazem pouco caso da situação que a gente vem vivendo. Né? Bom, realmente, nesse momento, nós chegamos no absoluto caos, né? No caos total, entende? No colapso de todos os serviços de saúde do Brasil inteiro, que acabaram acontecendo todos ao mesmo tempo, e ainda prosseguindo com a mesma situação de desprezo por essa situação por parte do manejo pelas autoridades públicas. A isso ainda se associa, né,
uma situação que eu não acreditava que pudesse acontecer, realmente, né? Acompanhei outras pandemias, especialmente a da H1N1, momento em que eu dirigia vários hospitais aqui no Rio Grande do Sul, uma fundação que fazia a gestão de vários hospitais públicos, e o Programa Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde, que tem uma robustez enorme e é considerado o melhor programa de vacinação, de imunização do mundo, né? Eu não imaginava que a sua robustez pudesse ser abalada, entende, por atitudes tão destrambelhadas, né, ou com intencionalidade mesmo, né, por um governo atrapalhado que está conduzindo a milhares e milhares de mortes que não sei se não chegarão a 1 milhão de mortes, conforme as previsões iniciais lá atrás, né, do Imperial College de Londres, que tinha feito essa previsão, que se a pandemia no Brasil fosse mal manejada, a gente ultrapassaria aqui no Brasil a casa do 1 milhão de mortos, né? Eu achava um enorme exagero, por conta da ideia de que, tendo as pandemias, o nosso Programa Nacional de Imunização, o nosso Sistema Único de Saúde, tendo vacina, ia dar conta do recado, digamos assim, né? O que absolutamente não está acontecendo, né? Nós temos um programa de vacinação que hoje, associado ao baixo distanciamento social, é uma associação explosiva, né? Para que a gente possa ter um agravamento ainda muito maior do que a gente já tem hoje da situação da pandemia. Nós temos a pior das associações, que é baixo distanciamento social e velocidade de vacinação muito baixa. Essa associação, ela é dramática, né, do ponto de vista de conduzir a total tragédia, né, que a gente já está vivendo, né, na realidade hoje no Brasil. Uhum. As pessoas que andam na rua parece que não se dão conta disso, mas quem está em volta dos hospitais, das UPAs, do serviço de saúde, ou mesmo, como no meu caso, que trabalho numa unidade básica de saúde, numa região periférica da região metropolitana de Porto Alegre, a gente já vem se enfrentando, se defrontando, né, com essa situação, né, das famílias dizimadas, né, pela doença, enquanto no bar do lado, né, as pessoas estão sentadas ali sem máscara, né, tomando a sua cervejinha como se nada tivesse acontecendo, né. É uma situação absolutamente dramática. Já aconteceu de eu sair do posto de saúde com vontade de não voltar mais, né. Lógico, agora eu tenho a vantagem, ou a sorte, eu diria a sorte mesmo, né, de ter sido vacinado já com 2 doses da Coronavac, e semana que vem, em princípio, eu já posso me considerar razoavelmente imunizado, não se sabe bem ainda se imunizado em relação a todas as cepas virais, entende que o caldo de cultura do Brasil está conseguindo produzir e espalhar pelo mundo, né? Mas, de qualquer forma, já me sentindo um pouco mais seguro, né, no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, pelo fato de ter sido vacinado, né? Um filho meu que mora fora do Brasil me mandou uma mensagem quando eu informei que eu tinha sido vacinado. Ele disse: olha, pai, tu sabe que tu é dos 0,5% da população brasileira primeiro a receber a 2ª dose de vacina. Eu não tinha me dado conta disso, né? Que na realidade, mas isso eu diria que é por pura sorte, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa, bastava eu não estar ali, estar num outro lugar trabalhando, eu já não teria tido essa possibilidade. É o acaso mesmo, porque o programa de vacinação ele está uma esculhambação, né? Doutor, era isso que eu queria conversar. A gente teve muito orgulho, pelo menos, né, as pessoas mais de esquerda, a gente tinha muito orgulho do nosso Sistema Único de Saúde. Temos, né? Ainda, né? E que sempre foi criticado, né, pela direita, né, que sempre foi humilhado, desprezado pela direita, por total falta de conhecimento.
novamente, por total falta de conhecimento, eu posso dizer, outro dia, aqui no meu prédio, subindo com uma senhora de 79 anos, que dizia que não ia se vacinar com a Coronavac, porque ainda não tinha comprovação, porque, enfim, que ia esperar outra vacina da Pfizer, enfim, assim, sendo que ela tinha direito a se vacinar, e eu, enfim, essa ignorância que me parece às vezes que é proposital, né, que se estimula, né, que se estimula essa ignorância, se estimula que as pessoas tenham vergonha do sistema público, né, se estimula, isso é estimulado. Essa cultura nunca afetou exatamente o funcionamento do SUS. Agora, com a exposição tamanha do programa de vacinação, com a exposição tamanha do SUS, como é que a população está lidando com isso, com esses novos, com essa descoberta do SUS, né? Descoberta de que nós temos um grande programa de vacinação. Eu acho que se a gente pode dizer que essa pandemia trouxe uma coisa boa, né, as pessoas se darem conta, né, da robustez, da capilaridade, né, do que o SUS é capaz de fazer no Brasil. Porque hoje, né, quer dizer, não adianta ter plano de saúde, não adianta ter dinheiro, não adianta ter o que quer que seja, né? Quem segura as pontas mesmo é o Sistema Único de Saúde. As pessoas não se davam conta disso, né? Mas isso já é assim há muito tempo, né? Porque quem sofre um acidente, né? Um acidente de trânsito, vamos dizer assim, grave, né? E que vai lá uma ambulância do SAMU, né, recolher a pessoa e levar para um hospital. O SAMU é uma estrutura do Sistema Único de Saúde, foi criado na gestão do presidente Lula, né, parece que sempre existiu, mas não existiu, né? E a pessoa vai ser levada para onde? Para um hospital público, né, sob cuidado do Sistema Único de Saúde. Ninguém leva nenhum atropelado ou acidentado grave para um hospital privado. Sempre quem atendeu, né, as grandes urgências, as grandes demandas de saúde, os problemas graves de saúde, onde se faz transplante, onde se faz hemodiálise, onde se faz procedimentos de altíssimo custo, é dentro do Sistema Único de Saúde, não é nos serviços privados de saúde, né? E isso sempre foi assim, né? Mas hoje eu acho que o Sistema Único de Saúde ele tem reconhecimento por todo mundo minimamente esclarecido, né? Inclusive por pessoas que não acreditavam no Sistema Único de Saúde e que acabaram caindo de paraquedas lá no Ministério, como é o caso, por exemplo, do ex-ministro Mandetta, né? Que foi para lá para defender os interesses, né, da medicina privada, dos grupos privados de família, né, e acabou sucumbindo, né, ao tamanho do SUS, ao tamanho do No final, ele sempre se apresentava com uma camisa com o logo do SUS, com baita orgulho, né? Vestiu o coletezinho do SUS, né? Literalmente, da Força Nacional do literalmente. SUS, né? E assim, agora a gente não tem mais visto isso, até porque não temos mais nem ministério, não temos mais nem ministro, não temos mais nada, né? Nós estamos totalmente Aliás, desgovernados. o ministro que está lá, quando entrou, uma das primeiras declarações é dizer que ele nunca soube do SUS, que ele não sabia o que era o SUS. Continua não sabendo, né? Continua Então, não sabendo. eu acho, olha, de certa forma, doutor Juarez, eu acho até bom que eles não saibam, porque quando eles sabem de alguma coisa, eles querem destruir. Então é melhor que eles deixem o SUS quieto, o SUS trabalhar, é melhor para nós que eles nem saibam, que eles ignorem, porque daí eles deixam as pessoas trabalharem. Né? E na realidade o Ministério da Saúde ele está destroçado, né? O Sistema Único de Saúde continua funcionando no Brasil por conta de que ele é um sistema de gestão tripartite, né? Ou seja, o Ministério tem atribuições específicas, os estados têm atribuições específicas, os municípios têm atribuições específicas. Atualmente, também muito em função da pandemia, eu acredito que o sistema
de controle social pelos conselhos locais de saúde, pelos conselhos municipais, está um pouco reduzido, né, o controle social em função da impossibilidade, né, da presença física dessas pessoas, que são os valorosos conselheiros que fazem, né, do SUS ter assim a capilaridade nos territórios, né, por mais remotos que sejam. Aí é onde, digamos assim, o Ministério não conseguiu ainda destruir, porque o Ministério não tem um braço, né, para chegar lá, porque a gestão do SUS é tripartite, quer dizer, tem competências que são exclusivas dos municípios, né, onde o Ministério não pode fazer nada, e dos estados, que vários estados têm tido um comportamento até relativamente adequado, digamos assim, embora insuficiente, porque não me ocorre nenhum estado do Brasil e muito poucos municípios que não sucumbiram ao poder econômico nessa discussão do distanciamento social. Quer dizer, hoje a gente está na situação que não temos vacina, né? Dá para dizer que não temos, porque o que a gente tem de vacina tem baixíssima repercussão no controle da pandemia hoje. E foi a projeção, né, que ele tinha apresentado, o tal ministro, que se diz ministro, apresentou, né, um planejamento e tinha uma projeção para março, mês de março, 48 mil doses, depois passou para 40, para 35, agora 30 milhões, 30 milhões de doses. E 30 milhões de doses significa, no máximo, vacinar 15 milhões de brasileiros. Nós somos 250 milhões quase, né? 230 milhões, já nem sei quantos são. Mas, de qualquer forma, e depois a gente vive essa situação agora, que é a questão das novas cepas virais, né? Que tem sido, aparentemente, né? Se sabe muito pouco disso, mas aparentemente, né, com muito mais capacidade de disseminação, e, portanto, o distanciamento social se torna muito mais importante. E quando se mistura ainda, né, pessoas recentemente vacinadas, né, com pessoas contaminadas, essas pessoas com uma vacinação recente, ainda não com a imunidade completa, mas que têm contato com pessoas contaminadas, elas são também um vetor de seleção, né, de cepas virais mais virulentas, mais agressivas, ou seja, o vírus, o que ele quer? Ele quer se reproduzir, né? É como qualquer, tem gente que nem reconhece que o vírus seja um ser vivo, mas digamos, vamos classificá-lo como o ser vivo mais simples que existe, né? O que ele quer é se reproduzir. E a gente aqui no Brasil está possibilitando que ele se reproduza e que se reproduza, inclusive, em pessoas já em processo de imunização. E isso faz com que essas cepas se selecionem, né, em função das mutações, se permite que esse vírus circule muito, portanto, ele tem muita possibilidade de replicação. Né? Quanto maior o número de replicações, maior a possibilidade dele sofrer mutações. E se ele encontra ainda pessoas parcialmente imunizadas, né, ou que tiveram a doença, ou que estão no processo de imunização lento, né, como a gente está fazendo com baixíssimo distanciamento social, então a gente acaba se tornando uma fazenda de produção de cepas agressivas, ou seja, o Brasil hoje representa não só um risco para si, mas um risco sanitário para o mundo. Isso teve uma declaração recente, né? Acho que foi do primeiro-ministro da Inglaterra, ou, se não me engano, eu não tenho certeza, de que o Brasil tinha deixado de ser um risco só para ele e passou a ser um risco para o mundo por conta, né, dessa situação que gera, né, um ambiente propício para novas cepas mais agressivas. Em relação a isso, doutor, obviamente o que a gente precisa ter é esclarecimento. E eu moro num lugar que pode ser considerado de pessoas esclarecidas. E eu ouvi isso dessa senhora, dizendo, não vou me vacinar agora, porque, enfim, esnobando a vacina, e eu babando para me vacinar, eu louca para me vacinar, e não podendo, e ela podendo, falando, não, agora não, eu vou esperar quando chegar a fulana de tal.
essa questão, essa dificuldade que as pessoas têm, talvez não seja uma dificuldade também da comunicação. Eu entendo, assim, a comunicação que vem sendo feita, ela sofre o conflito dos órgãos de governos oficiais. Oficiais, Né? claro. Quando um presidente aparece sem máscara no meio de uma multidão, ou um ministro, ou eles todos abraçados, ou falando da gripezinha, obviamente isso né, reverbera na população. Mas, assim, o que me chocou muito foi ver uma carta do Conselho Federal de Medicina, né, dizendo que cada médico decide qual o protocolo vai ser usado em relação à medicina, à questão preventiva do Covid. Ou seja, o próprio Conselho Federal de Medicina abraçando a ideia absurda né, de que existe um tratamento profilático. Não fica muito difícil da gente fazer uma campanha, porque, assim, eu imagino que, já que o governo federal não faz, os governos estaduais ou prefeituras podiam fazer. Mas a gente tem um órgão que é o Conselho Federal de Medicina, não só o Conselho Federal de Medicina, outros órgãos, conselhos de medicina, endossando esse tipo de absurdo. Basta pegar o exemplo do Sindicato Médico daqui do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, onde o presidente tem feito seguidamente declarações, participado inclusive daqueles programas, não vou nem classificar como aí, né, uns programas de televisão aí em alguns canais de péssima categoria, digamos assim, dizendo que o principal elemento que os conselhos devem defender é a autonomia do médico. Essa discussão da autonomia do médico é uma discussão que hoje em dia ela beira o ridículo, né? Isso significa que o médico não precisa mais se basear na ciência por essa definição, que o médico tem autonomia para fazer o que quiser, para receitar ventosa, para receitar sangria, para receitar o que quiser, né? Porque para prescrever qualquer coisa, porque se a autonomia do médico ela é absoluta, né? Para que fazer faculdade de medicina? Mas os médicos já têm um histórico de corte de classe aí que é muito exemplar, não é por pouco motivo que a categoria, vou chamar assim, né, médica, ela é tão mal vista, né? Isso é com toda razão. A gente já teve aquele exemplo dos mais médicos, né? Quando os médicos cubanos vieram para cá, na realidade, mais médicos não era só um sistema de provimento de médicos, né, em regiões onde não tinha médicos, né? Ele era todo um programa que envolvia uma mudança da formação médica. De cultura médica. Da formação, dos currículos das faculdades de medicina, da interiorização das faculdades, da descentralização, né? O programa Mais Médicos queria que os filhos dos trabalhadores pudessem ser médicos, porque os médicos são filhos de médicos, não são filhos de trabalhadores, né? Então, acaba perpetuando esse modelo de medicina, baseado na medicina curativa, né? Muito calcado na medicina privada, mas tem reação também dentro da categoria, né? Existem vários grupos médicos, né? Os médicos populares, médicos pela democracia, vários grupos que estão muito incomodados com essa situação e que têm posição. Agora, esses conselhos, eles representam uma parte dos médicos, e uma parte que não é pequena, né? Uma parte que não é pequena, porque os médicos, eles advêm da onde, né? Os médicos têm um corte de classes que, se não for resolvido essa questão, nós vamos continuar tendo os mesmos médicos de sempre. Uma vez, desculpa, uma vez eu ouvi uma conversa de médicos também, e numa entrevista com advogados também, as faculdades de medicina e as faculdades de direito, o que a gente está vivendo hoje, não só na pandemia, mas como na política, a questão da justiça na política, tem muito a ver com a formação desses profissionais. Evidente, sim, evidente. O acesso, então, né?
que as faculdades, por exemplo, um médico, por exemplo, desconhece questões de geografia, né? As questões geográficas, as questões históricas, culturais, que fazem a diferença, que é o que a gente está falando do Mais Médicos. O Mais Médicos tinha um programa que era o médico... eu lembrei do meu médico de infância, que era o médico de família, que acompanhava a gente o resto da vida, e que parece que é assim em Cuba ainda hoje. Né? Um médico que é da tua região e acompanha teu histórico. E aí ele morre, alguém herda o teu histórico ali, e isso se segue. Enfim, como é que isso está sendo discutido dentro da categoria médica? A questão das faculdades, da formação dos médicos, doutor? A categoria isso médica... está sendo discutido? É o que eu ia dizer, né? A categoria médica são categorias médicas, né? Os médicos, eles não têm uma voz uniforme, né? Não têm formação uniforme, não têm origem uniforme, não têm posição política uniforme, mas têm posição política preponderante, né? Que, de alguma forma, orienta, né, as instituições, né, que dizem representar os médicos. E representa a maioria mesmo. Né? A gente também não pode ser hipócrita de achar que a minha fala aqui é uma fala que represente a fala da maioria dos médicos. Representa a fala da minoria, né, dos médicos. Porque os médicos eles estão situados numa posição de uma pirâmide social. Né? A faculdade de medicina ela é vista por grande parte dos que ingressam nas faculdades de medicina, com algumas exceções, né? Porque no tempo do Mais Médico foram criadas faculdades de medicina que têm currículos bem diferentes, né? Mas, via de regra, os médicos entendem a faculdade de medicina não como um processo de formação, mas como um investimento. Eu já ouvi de muitos médicos dizendo, não, eu vou pagar a faculdade de medicina para o meu filho, porque também ele, em 3 anos, recupera o que eu investi na faculdade de medicina dele. Eu não tenho a opinião, por exemplo, do Sindicato Médico, de que os médicos são explorados e mal pagos. Eu não acho isso. Eu trabalho num posto de saúde, no município aqui da região metropolitana, numa periferia. Não acho que sou mal pago. Acho que faço um trabalho que eu gosto, e que me permite viver com dignidade. Não vou enriquecer com isso. Também, se fosse esse o objetivo, eu talvez tivesse que ter feito outras opções. Mas eu diria que faz muitos anos que eu falo isso e fui muito criticado muitas vezes. Né? Eu digo que um dos maiores problemas do SUS não é a falta de gestão, não é as dificuldades de gestão que existe, não é o subfinanciamento que existe, né? E é real. Né? O SUS é um sistema novo, informação, é o maior sistema público de saúde do mundo, universal, entende? E o melhor em qualquer país com mais de 100 milhões de habitantes, né, que exista no mundo. Né? Mas os médicos são um dos grandes problemas do sistema de saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? E falo isso de ter trabalhado em grandes hospitais públicos, em pequenos hospitais, em unidade básica de saúde, ter feito gestão de muitos hospitais, de UPAs, de unidades básicas de saúde, entende? Em todo o estado do Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul não tenho tanta experiência, mas no Rio Grande do Sul, sim. E eu não tenho dúvida que a formação médica, ou seja, o médico que a faculdade bota no mercado, que a universidade bota no mercado, é um médico que não serve para o sistema único de saúde. É um problema, ele atrapalha o sistema único de saúde. É um dos grandes problemas, e sempre foi. E se não mudar os currículos das faculdades, se não houver uma mudança radical na formação médica, se não houver um processo de humanização da formação médica, de que o médico tem uma visão mais abrangente da sociedade, porque os médicos sabem medicina e olhe lá.
Posso estar exagerando, evidentemente, né? Claro, E generalizando que talvez claro, não entendi. seja a melhor maneira, mas via de regra é isso, né? Não dá para dizer também que hoje que a responsabilidade da pandemia é dos médicos, Sim, claro. mas a postura de muitas entidades representativas dos médicos é uma postura que ajudou a gente a chegar nessa situação catastrófica que a gente está vivendo hoje, né? Não há Uhum. dúvida disso. Quer dizer, a gente tem médico hoje, né, prescrevendo cloroquina. Hoje, né? O Dr. Gonçalo Vencina, que é um fundador da Fiocruz, que é Uhum. uma das grandes autoridades aí da sanitarismo e epidemiologia, é um ídolo nacional aí para os médicos que têm uma postura social um pouco mais abrangente. Ele diz que médico burro existe muito, né? Mas eu não acho, entende, que a prescrição da cloroquina, a prescrição de medicamentos que não têm eficácia comprovada, seja simplesmente por burrice, né? Ela é por convicção política mesmo, por formação política, né? E não por burrice. Porque eu duvido que algum médico hoje, mesmo prescrevendo essas porcarias todas aí, acredite que está fazendo alguma coisa boa, entende, para as Não, pessoas. eles conseguem ir contra o próprio fabricante de ivermectina, que É declarou verdade. recentemente a ineficácia para a Covid, comprovada, não é que eles acham que estão pesquisando, comprovou-se a ineficácia. É o Quer desprezo dizer, pela verdade, não tem jeito, né? O desprezo é a pela ciência, negação, pela né? É verdade, a negação da realidade. negação da Negação da realidade. realidade. Exatamente, né? Isso é o que a gente está Mas vivendo. isso é cabível, né? A mim, as pessoas. Agora, um médico, né? Para a gente realmente causa um baita espanto, doutor. Tomara que chegue o tempo em que essas pessoas possam ser responsabilizadas pelo que fizeram. Eu espero, eu Eu também. espero, eu espero Eu poder acho ver que é o isso. único consolo, é o único consolo a essa sensação muito ruim que essas pessoas causaram na gente, é de que a gente ainda consiga assisti-las sendo responsabilizadas por todo esse derramamento de vidas, né? Esse desprezo à vida humana. Eu tenho Doutor esperança Juarez, de poder ver isso. tomara. Doutor Juarez, a gente está indo para o final. Antes de Pois terminar não. e passar a palavra, eu queria agradecer imensamente o senhor, assim, a sua participação, muito honrada de estar aqui, muito esclarecedora, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua generosidade. Queria convidar a todos, não deixe de assinar o canal Jogo de Damas mais uma vez, lembrar que faz parte da resistência política, a gente ajudar os canais, esses canais progressistas, independentes, não só o Jogo de Damas JDD, como vários canais, convidar todos para assinarem também esses canais, mas assina o nosso, divulga o nosso, curte o nosso canal, é muito importante para a gente poder ter acesso a mais pessoas. Quanto mais gente assina, quanto mais gente dá like, mais a gente sobe ali nas indicações ao público que nunca assistiu a gente. Passo a palavra, já agradecendo e convidando o senhor para voltar a hora que quiser, que a casa é sua. Legal, Saravá. obrigado. Bom, o que eu vou fazer aqui é a recomendação, que é aquela recomendação da ciência, né, da realidade. Quer dizer, vamos manter o distanciamento social, vamos usar máscaras. É importante, nesse momento, usar máscaras de melhor qualidade do que as máscaras que eram usadas até agora, porque as cepas virais, atualmente, elas têm mais capacidade de propagação. O ideal, então, é utilizar máscaras cirúrgicas ou as máscaras específicas para filtragem viral. Ficar em casa sempre que puderem. Lutar para que as pessoas possam ficar em casa recebendo, né, para que possam ficar em casa. E na hora que tiver vacina, vão correndo para a fila para se vacinar. E a vacina qualquer uma, né? A vacina boa é a vacina
Tem que tomar, que tem, é a vacina que tem, né? Eu estou louca para tomar. Gente, e vacina já todo mundo, não deixe de se cuidar, ouvir as orientações sanitaristas, são coisas que não... Eu sei que a gente já está exausto, a gente já está estressado, eu já ouvi muito isso. Mas está todo mundo cansado. Sim, ótimo, mas o vírus não cansou ainda. É sempre bom lembrar que o... Mas para melhorar isso, nós temos que atirar no mar esse capitão que está desgovernando esse navio, né? E sem boia, ele que nade, ele que nade para se salvar. É verdade. Muito obrigada, viu, Juarez? Um abraço, saravá para vocês, obrigado por nos acompanhar. Tá bom, obrigado. Meu canto.